Bom dia, amigos. Bom dia. Bom dia! Olha aí a bênção de Deus chegando de repente na tua vida. Declaro de repente de Deus nesses últimos meses de 2021. Eu declaro de repente de Deus, não do acaso, mas de Deus na sua vida. Eu declaro milagres chegando. Declaro assim, Deus mudando a tua história. Em setembro do ano passado, Deus mudou a minha história. Quando você pensa assim que nada vai acontecer mais naquele ano, aí vem Deus e diz assim: eu sou o dono do tempo. Eu sou o dono do tempo. Eu não tô presa a calendário para mudar a tua história, para mudar a tua vida. E hoje eu quero falar uma coisa muito, muito abençoada, que é sobre a minha maior loucura. A minha maior loucura é sobre a cruz do Calvário. É sobre o que Jesus fez naquela cruz. E fica aí, minha cunhada, que eu vou falar de ti. E, gente, eu sou apaixonada pela cruz. Apaixonada pelo que Jesus fez na cruz. E eu penso que um dos meus versículos favoritos, é João 19:30, onde Jesus falou assim: e disse Jesus, está tudo pago, está consumado. Foi uma das últimas, se não foi a última frase que Jesus disse. Está tudo pago. Está pago a tua vida plena, a tua vida em abundância, a tua vida livre de qualquer amarra que te prende. Mas nós precisamos fazer alguma coisa, tem a nossa parte, né? Porque se uma pessoa dá um presente para nós, ainda assim tem a nossa parte. A gente pode pegar esse presente e guardar e nunca abrir, nem ver o que é, ou nunca usar. Então, Jesus deu um presente para nós naquela cruz, mas tem a nossa parte. A parte de abrir, de usar, de usufruir, né? Então, Jesus, eu considero que o que Jesus fez por nós naquela cruz é como ele assinou um cheque em branco para nós e ele assinou com o sangue dele. Esse cheque tem um valor imensurável, mas tem a nossa parte. A gente faz o que com o cheque? A gente vai trocar, né? Quando a gente recebe um cheque, a gente precisa trocar o cheque. E é essa parte que eu quero falar com vocês hoje, de trocar o cheque, de trocar aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Porque pagar, ele já pagou. Mas existe a nossa parte, existe aquilo que nós precisamos fazer. E muitas vezes nós precisamos trocar esse cheque, sabe aonde? No nosso lugar de oração. Onde a gente tem acesso ao banco espiritual, onde a gente tem acesso às coisas espirituais. E é no lugar de oração onde a gente faz a troca daquilo que Jesus pagou, que está lá escrito, para trazer a realidade, para trazer para o mundo natural aquilo que já está pago para você no mundo espiritual, né? Eu sou advogada no Brasil e eu sei que testamento é o quê? É alguém, né, que sabe que vai morrer e ela te chama para te dizer: eu tô morrendo, mas eu tô deixando toda a minha fortuna para você. Eu tô deixando tudo que eu tenho, tudo que me pertence para você. E foi isso que Jesus fez e deixou para nós o testamento, né? Tá aqui o testamento, mas a gente pode usufruir do testamento, a gente pode só guardar e nunca saber que é rica, e nunca saber que é poderosa, e nunca saber que temos todo o poder para poder viver numa vida não de ansiedade, não de migalhas, não de depressão, não de doença, mas antes lutando sim pelas nossas bênçãos.
E eu aprendi muito essa troca desse cheque com o livro A Quarta Dimensão, do Paul Wilshire. Para mim foi um dos melhores livros que eu já li sobre fé. E ele ensina muito a você usar a tua mente para fazer essa troca daquilo que Jesus já comprou para você e você trazer à existência e você trazer para a realidade aquela verdade, né? O Paul Wilshire, ele estava no hospital com uma doença já na fase terminal. Ele acreditava em outro Deus. Tá lá no livro dele, quem quiser saber mais detalhes. Ele acreditava em outro Deus e alguém chegou no quarto dele para evangelizar ele, para falar de Jesus para ele. E ele disse, depois quando ele estava sozinho, né, alguém deixou a Bíblia para ele, ele falou assim: eu já vou morrer mesmo. O meu Deus que eu tô servindo não tá me ajudando, porque eu já vou morrer mesmo, os médicos já me desenganaram. Então, o que custa eu abrir a Bíblia e eu crer na Bíblia? Então ele abriu a Bíblia e começou a ler a Bíblia e começou a usar a mente dele para fazer essa troca de que Jesus já pagou tudo por mim. Ele pensou, se Jesus já pagou tudo por mim, e lá em Isaías 53:4 diz assim: e ele levou sobre o corpo dele todas as nossas aflições, todos os nossos problemas, todas as nossas enfermidades. A Bíblia diz lá em Isaías 53:4 que Jesus levou sobre ele todas as nossas transgressões. Então ele falou assim: se Jesus já fez isso por mim, então por que eu tô com essa doença? Então ele disse: eu vou buscar minha saúde na cruz. Porque eu não cria em Jesus antes, mas agora eu decido crer em Jesus. E ele estava sozinho no hospital, viu, gente? Ele estava sozinho no hospital. E ele disse: eu vou usar minha mente para trocar esse órgão aqui que tá podre, que os médicos já desenganaram esse órgão, e colocar no corpo de Jesus na cruz e receber a doação que Jesus me fez naquela cruz. E ele fez essa cirurgia na mente dele. Ele começou a fazer essa cirurgia na mente dele. Eu não aceito essa doença. Coloca essa doença sobre Jesus na cruz. Aí ele tem que imaginar Jesus, né? E eu recebo o órgão perfeito de Jesus. Ele já pagou esse órgão para mim. O fato é que o Paul Wilshire ficou completamente curado. E ele se tornou, na Coreia do Sul, um dos maiores pastores sobre cura. E ele, a maior igreja do mundo, eu penso que de 900 mil pessoas, ou até mais, era da igreja dele. E ele começou a ajudar pessoas a lutar contra enfermidades, contra problemas, por meio da oração, por meio dessa visitação até a cruz. E é sobre isso que eu quero te ensinar a fazer hoje. É sobre você, no seu tempo de oração, você conseguir na tua mente ir lá na cruz de Jesus, né? Imaginar Jesus lá, ele pagando o preço por você, e lá naquele lugar você receber, você tomar posse do teu milagre, daquilo que você realmente precisa, você entrega a pobreza que você tem, coloca lá no Jesus e recebe a riqueza dele que ele fez por você, porque ele disse lá em João 19:30, está pago, está tudo pago. Ele não disse só a metade das coisas está pago, ele disse que está pago para nós uma vida em liberdade, das escravidão, da mentira que o mal quer colocar sobre nós, a ansiedade, o medo, a solidão, né? Então, uma das coisas que o Paul Wilshire falou nesse livro, A Quarta Dimensão, é que nós cristãos, nós temos o Deus verdadeiro, mas a nossa mente, a mente do cristão, ele disse, ela tem pensamentos muito rasos,
tem pensamentos muito pequenos. E ele disse, eu acredito que o cristão ele deveria assim, confiar mais no Deus que ele tem e deixar os pensamentos dele se elevarem. E isso é algo que Jesus falou, né, para nós, né, em Jeremias, dizendo, ei, os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos. É Deus falando para você. E os meus pensamentos são de paz para você. E então eu quero muito te animar que eu aprendi a fazer essa troca do cheque na cruz, essa troca do meu inventário, né, do meu testamento que Jesus deixou para mim naquela cruz. Eu acredito em tudo que tem aqui na Bíblia por mim. Eu acredito em tudo e eu tomo posse, eu não aceito. Se é doença, eu não aceito, eu luto. Eu faço o que tem que fazer na terra, mas no mundo espiritual, eu venho aqui e eu digo, eu não aceito essa doença, eu não aceito os sintomas, eu não aceito porque Jesus comprou para mim naquela cruz. É vida perfeita, vida em abundância. Então, ele disse que no mundo teríamos aflições, mas é que ele veio para que a gente tenha uma vida e uma vida em abundância. E só tem essa vida em abundância quem não perece em conhecimento. Porque Jesus falou, o meu povo está perecendo por falta de entendimento, por falta de me conhecer, por falta de saber o que eu posso dar, o que eu posso fazer, os milagres que eu ainda posso fazer e que nós podemos fazer. Jesus falou, se vocês crerem em mim, vocês poderão fazer milagres maiores do que eu fiz. Gente, e é muito massa, é muito bom quando a gente ora por uma pessoa que está doente e você vê aquela pessoa se libertando, seja nas suas emoções, seja na sua enfermidade no corpo. Eu já tive muitas dessas experiências e é muito bom, é muito maravilhoso poder ser canal de bênçãos, canal de milagres na vida das pessoas. Então, eu queria dizer para vocês que tem muitas coisas que eu consegui lá na cruz do Calvário, coisas assim que eram impossíveis. E tem coisas que eu digo que são bobas, que são importantes, né? Como a minha cunhada estava grávida de gêmeos. E todo mundo fica com medo, né? Quando poxa, gêmeos, a gravidez mais complicada. E eu ia naquele lugar. E eu disse, eu visualizava a minha cunhada grávida, das minhas gêmeazinhas. E eu dizia, Senhor, eu declaro e eu creio que você comprou essa gravidez perfeita para ela. Você comprou, eu declaro elas protegidas, a placenta coberta com o teu sangue. E foram 9 meses eu orando, sem ela saber, mas eu orava por ela. E eu tinha uma certeza assim, tão grande no meu coração que estava tudo perfeito. E Deus é tão lindo, tão maravilhoso que Ele se manifestou. Eu acho que o plano de saúde dela era um plano que dava uma sala com outras pessoas. E Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que colocou ela num quarto de presidencial para ter as meninas. E foi tudo perfeito. As meninas são lindas. De vez em quando eu coloco elas nos meus stories. São cheias de saúde. São igual a tia Marjorie cantando aí direto no microfone. E é muito, muito bom você tomar posse daquilo que Jesus te prometeu na palavra, né? Outra coisa que eu fui morar na Irlanda, quem sabe, e eu tinha 8 meses na Irlanda, no meu curso de inglês lá, e eu falei assim para Jesus na cruz, né? Jesus, eu creio que você pagou para mim uma casa de graça na Europa. Gente, quem mora na Europa sabe que o aluguel é muito caro, assim, as condições de moradia são péssimas e o aluguel é muito caro. Aí eu falei, e a minha amiga Michelle estava comigo, ouvindo a minha oração. Aí eu disse assim, eu creio que lá na cruz Jesus pagou uma moradia de graça na Europa para mim. Aí a Michelle ouvindo, né, ela disse assim, Ave mulher, mas tu pede tudo, né? Tu pede tudo, tu quer tudo. E eu já disse, né? Eu peço mesmo, a oração é minha, o Pai é meu. E eu peço tudo a Jesus. Gente,
eu recebi moradia de graça numa mansão na Irlanda, lá em Dublin. Uma super casa com 8 suítes. Uma brasileira que morava lá, ela falou, Marjorie, eu moro numa casa que te daria direito a morar lá, tu não precisa me pagar nada. O quê? Eu nem contei pipoca, né? Como diz lá no Ceará, antes dela desistir do convite, eu já peguei as minhas malas e já cheguei lá na casa dela. E eu sou muito grata a elas, né? Que foi a Luciana e a Jamile que me fizeram essa bênção, assim. Eu sou muito agradecida pelo que a Jamile fez, me cedendo um espaço. Eu não paguei os euros que eu tinha que pagar, morei de graça na Europa. Nossa, eu só posso dizer assim, que o que eu tinha nas minhas mãos, na minha oração, era uma impossibilidade. O que eu fiz foi ir lá na cruz, né, na minha mente, na minha oração, e disse, eu creio que Jesus pagou uma moradia de graça para mim aqui na Irlanda. E aconteceu, tá? Aconteceu. Eu creio realmente. Eu boto o meu pensamento em conexão com o tamanho de Deus, porque Deus, ele é do tamanho que você deixar, tá? Se pra você Deus é um Deus que só cura febre, ok, ele vai respeitar a tua crença, ele vai só curar a febre. Eu creio num Deus que cura câncer, que cura AIDS, que cura doenças impossíveis como o do Paul Yusho no livro. Se você crê num Deus que ele só pode te abençoar com R$100, se você só crê que Deus... eu até creio que Deus, ele dá R$200. Eu creio num Deus que dá 1.000, que dá milhões, que dá fortunas. A minha irmã, a Cláudia, ela tava doidinha, preocupada, orando, Deus me ajuda que eu tô cheia de dívidas para pagar. Gente, no pneu do carro dela, ela achou um envelope com o valor que ela precisava pagar o cartão de crédito dela. Com R$4.000. R$4.000. Esses milagres acontecem na minha casa, na minha família, porque a gente crê num Deus que não precisa só dos nossos esforços, mas da nossa fé, de que ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se preocupa com os meus problemas e ele se preocupa com o teu problema. Ele é um Deus pessoal. Agora, claro, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível Deus fazer um milagre para você se você nunca abre a tua porta de oração, a tua porta da tua casa para que ele entre, para que você tenha intimidade com ele. Agora eu digo, está perto do dono do universo, está perto do homem mais poderoso do universo e não acontecer milagre na sua vida, tem alguma coisa errada. Porque você deve não estar usufruindo do tamanho de amor que ele tem, do tamanho de bênçãos que ele tem para derramar na sua vida. Outra coisa que aconteceu comigo nesse períodozinho que eu estava morando na Europa, eu fechava os meus olhos e eu dizia assim, Jesus, eu não sei como, mas eu creio que você pagou para mim a cidadania europeia. Gente, as minhas orações são ousadas, porque eu não vou crer num Deus limitante, eu não vou colocar tamanho pequeno no meu Deus. Então, meus pedidos são, lá para cima. Aí eu disse assim, eu creio que eu vou ter a cidadania europeia, eu não sei como, mas eu vou ter. Essa era a minha parte. Eu tinha uma impossibilidade, com 33 anos, nunca ninguém na minha família soube que alguém tinha essa chance de ser europeia, mas a minha oração era essa. Gente, Deus foi colocando conexão por conexão, pessoa por pessoa, para eu entrar com um processo em Portugal e eu consegui a cidadania europeia. Eu sou europeia hoje, mas tudo começou lá no lugar secreto, onde eu vou na cruz, na minha mente. E lá na cruz eu visualizo Jesus me entregando aquilo que eu estou pedindo. Eu peço tanta coisa a Deus que às vezes é impossível ele fazer uma surpresa, porque se ela me pede tudo. Então,
Porque, olha, gente, a maioria das coisas que eu recebo de bênção, eu já pedi antes. Porque eu peço, eu sou pidona mesmo. Cidadania europeia, casa na Irlanda. A minha faculdade vocês já sabem. Mas outra coisa que eu passei muito tempo orando foi pelo meu casamento. Eu ia lá, me via todo dia vestida de branco, de frente da cruz. Jesus, você que você comprou meu casamento. E eu sei que o mundo espiritual não quer me ver casada, mas eu sei que você comprou. E eu, muitas vezes, incansáveis vezes, eu fui lá na cruz e fiz essa troca, né? Eu entreguei a minha solidão e via Jesus me entregando a minha família. E tudo baseado na palavra. Porque na Bíblia tem dizendo, né? Deus pega o solitário e coloca no meio de família. Então, é muito bom que os teus pedidos estejam alinhados com a palavra de Deus. Né? Porque não adianta você ir lá na cruz e pedir uma coisa ruim para você. Porque Jesus não vai te dar uma coisa ruim. Não adianta você ir lá e pedir uma mal pessoa ou então uma má amizade. Eu já pedi duas amizades para Deus lá na cruz. Ele disse, essa amizade aí eu não tenho para você. Eu não tenho propósito. Eu não tenho plano com você e essa amizade. Então, é bom que as nossas amizades ou os nossos pedidos estejam alinhados, né? Com a vontade de Deus, que tá lá na palavra dele, né? Você pode começar a ler a Bíblia e ver a vontade de Deus para a tua vida. Outra coisa importante para fazer na presença de Deus lá na cruz, sabe o que é? Deixar os nossos inimigos lá. Gente, fazer a cirurgia do perdão lá na cruz é bom demais. Olhe, quando eu me imagino lá na cruz, eu abro aqui a porta do meu coração, bora, vamos descendo tudinho pra cruz. A fila de inimigo fica aqui na cruz. Eu imagino todo mundo abraçado com Jesus, Jesus derramando o sangue dele sobre os meus inimigos. Imagina isso no mundo espiritual, a guerra que é, né? Imagina o mundo mal dizendo assim, caramba, eu botei essas pessoas pra ferir, pra afastar ela de Deus, para fazer ela uma pessoa amarga, para fazer ela uma pessoa solitária, uma pessoa difícil de amar as outras. Olha o que ela está fazendo. Colocando todo mundo na cruz. Colocando todo mundo para se encontrar com Jesus. Liberando essas pessoas. Gente, eu posso dizer uma coisa. Que eu já tive experiências incríveis de reconciliação. Porque eu deixei essas pessoas na cruz. Né? Eu disse assim, Jesus já levou esse ódio, Jesus já levou essa ira, Jesus já levou a inveja dessa pessoa na cruz, eu não aceito, eu declaro essa pessoa liberta. E assim, tem coisas assim, que eu fiz essa oração num dia à noite e no outro dia de manhã eu tive um encontro com a pessoa, ela me chamou para conversar, nós tivemos uma conversa super profunda e nós somos amigas hoje. Profundamente. Isso não aconteceu só com uma pessoa, não. Aconteceu com mais de uma. Qualquer dia eu vou chamar a Juliana Tássia para poder fazer uma live aqui, porque ela tinha ódio de mim. E eu fiz essa cirurgia na cruz, né? Eu entreguei ela na cruz. Jesus já pagou a nossa reconciliação, já pagou a paz entre nós. E, gente, eu amo a Juliana e ela me ama, é uma amizade tão querida. Assim, pra mim, é a prova de que Jesus, ele pode restaurar, assim, realmente algo que estava perdido, quebrado. Porque eu sei que ela me ama, sabe? Eu sei que a Juliana é aquela pessoa que se eu ligar, ela vai fazer o esforço dela por aquilo que eu pedi. E do mesmo modo a gente realmente tem uma ligação forte, mas essa era um relacionamento quebrado. E sendo bem honesta com vocês, com o meu pai também, eu era uma filha adolescente, assim, mais respondona, mais rebelde. E quando eu conheci a paternidade de Deus, que eu deixei Deus ser o meu pai e me curar, eu comecei a colocar também esse relacionamento na cruz
e comecei a declarar que Jesus já pagou pelo um relacionamento perfeito entre eu e meu pai. Eu declaro que Jesus já pagou essa reconciliação. Eu declaro que eu vou ter E eu comecei a declarar bênçãos sobre o meu relacionamento com meu pai. Gente, o meu relacionamento com meu pai hoje também é incrível. Sou muito grata a Deus por tudo que ele pagou por mim naquela cruz. E eu tô só falando isso porque eu sei que ele pagou por mim e ele pagou por você também. Eu não aceito você com nenhuma pobreza na sua vida. Com nenhuma pobreza. Você tem tudo o que você quer? Mas eu não tenho tudo o que eu quero. E eu nem sei se eu quero ter tudo. Calma, eu acho tão bom o processo de orar pelaquela coisa. E eu vou conquistando aos poucos. E a novidade. Gente, eu saio pelas mansões aqui dos Estados Unidos, eu começo a orar, um dia eu vou ter uma casa desse tamanho, porque o meu Deus é desse tamanho, meu Deus é maior do que... Menina, eu oro tanto, e eu oro tanto nas avenidas que eu fiquei preocupada. Os donos da casa já estavam olhando pela janela, meu Deus, o que é que essa mulher tanto fala, e apontando para nossas casas. E eu sei que eu vou realizar, gente. Eu sei que eu vou chegar aqui um dia e vou dizer, gente, tá vendo a casa que eu orava, que eu ia lá na cruz e dizia assim, Jesus, eu não sei como. Saber como não é a minha parte, mas crer é a minha parte. E aí eu vou crendo, vou declarando, e eu sei que eu vou chegar aqui e vou mostrar pra vocês a minha casa, a minha mansão, igual eu orava. Antes era só uma oração. Mas o meu Deus é o Deus que já realizou tantas coisas que eu tenho prazer em confiar, em crer que com Ele tudo é possível. Eu não tenho medo do futuro. Eu não tenho medo do amanhã, porque eu sei que Jesus já está no meu amanhã. É igual aquele louvor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Eu tenho tanta certeza que Ele está vivo, que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou e que tudo que Ele mais quer é que o poder de ressurreição que está sobre Ele, que arrancou Ele da morte, arranque também coisas mortas dentro do teu coração, da sua vida, da sua família. Ele tem prazer em pegar aquela área seca, quase morta ou até já morreu na sua vida e ressuscitar e dar palavras de ressurreição, seja qual for a área, tá? Então eu já falei sobre o perdão, né, que eu deixo meus inimigos lá na cruz e imagino Jesus também abençoando eles e já aconteceu assim milagres lindos depois de eu deixar os meus inimigos não dentro do meu coração como prisioneiros, mas livres para a justiça de Deus, para se encontrarem com Jesus. E eu vou te dizer algo mais profundo ainda. Se você entender isso que eu estou falando, eu posso te garantir que tem pessoas que Deus permitiu que te ferissem, porque Ele sabia que você era capaz de devolver essa dor, essa mágoa para Ele, para que você era capaz de reagir de uma maneira diferente. Porque sabia que tem inimigos que Jesus deixou me ferir, que Jesus falou para mim, essa era a única maneira que eu tinha para que essa pessoa tivesse uma oração, recebesse uma oração. Olha só. Então, tem pessoas que eu sei que me feriram para receber a minha oração. Para eu receber Jesus, vai lá, abençoa a vida daquela pessoa, visita, porque Jesus, ele não é intruso. Ele só entra se ele é convidado. Então, quando ele não é convidado, ele quer que alguém ore por aquela criatura, que alguém interceda, né? Por isso que a intercessão é muito importante, né? Você orar por alguém que você deseja mudança, que você deseja que seja abençoado. É tão importante isso. Mas isso já é um outro assunto, né? Sobre intercessão. Hoje, o que eu estava querendo falar para vocês, eu espero que eu tenha conseguido expressar, é sobre você trocar o cheque que foi pago por você naquela cruz. Tá lá em João 10. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Uma vida plena. Em Jeremias também diz, em Jeremias 29,
os meus planos são maiores que os teus planos. E os meus planos são de paz e prosperidade para você. Tá bom? Então, não deixa de orar hoje, não deixa de falar com o dono do universo, com o dono do mundo, que Deus quer abençoar você, que Deus quer entrar na tua vida, quer mudar a tua história. E eu declaro e eu profetizo que a tua oração vai transformar a tua vida e vai transformar ainda 2021. Bênçãos, milagres, de repente de Deus vão vir e vão revolucionar a tua história e vai ser tudo para a glória dele. Você vai dizer glória a Deus. Sem Deus eu não conseguiria fazer isso. Você vai devolver a glória para ele, tá? Eu não aceito nenhuma doença na sua vida, nem na minha vida, nenhuma ansiedade, nenhum medo. Vamos lutar, tá? Vamos lutar porque Jesus já pagou o preço. Beijo grande para vocês. Espero te aproximar 1 centímetro de Jesus com essa live. Beijo grande.